Um assunto que gera várias dúvidas em investigação e remediação de áreas contaminadas é a avaliação de TPH no ar do solo. Esse é o 7º episódio do podcast Café com GAC e para falar um pouco sobre TPH no ar do solo, eu convidei o Rafael Sato. Obrigado por ter aceitado o convite. Queria convidar você a se apresentar, por favor. Bom, eu sou o Rafael Sato, trabalho aí na área analítica faz um tempo já, né? Sou bacharel em Química, trabalho no GAC desde 2010, mais ou menos. Comecei fazendo análise de VOC, depois me especializei nas análises de ar. E hoje estou 100% focado aí nas análises de ar e já tenho bastante experiência e já toquei em muitas amostras de ar, né? Inclusive trabalhei com amostragem. E hoje sou diretor técnico da minha empresa e, obviamente, trabalho com amostras de ar, a nossa especialização. Né? Legal. E falando um pouco sobre TPH, nosso assunto aqui de hoje, né? Por que é importante avaliar TPH no ar do solo? Eu sei que esse assunto é bem polêmico, assim, né? Tem gente que acha que isso não é uma análise importante no ar do solo, por não constituir eventualmente risco, ou constitui, enfim. Por que você acha que é importante avaliar esse parâmetro no ar do solo em específico? Bom, eu já de muito tempo, né, eu olho o TPH com outros olhos. Na minha opinião, assim, lendo, estudando muito, até engraçado, TPH a gente teve... eu tive uma solicitação faz alguns anos, acho que uns 2 anos, para fazer uma apresentação sobre TPHs numa empresa, numa consultoria ambiental. Foi uma pessoa importante do mercado, que foi a Cristina Salvador. Ela pediu para eu fazer essa apresentação sobre TPHs, a empresa que ela estava trabalhando, para as pessoas terem um maior entendimento do que seria essa análise, né? TPH, no fundo, a gente usa muito o termo TPH. TPH é Total Petroleum Hydrocarbons, né? Ele é um termo que vem da análise, basicamente, porque é uma somatória total, né? E por que ele é importante? O TPH ele é muito importante porque ele foi, digamos que, na verdade não é que ele foi desenvolvido para isso, mas ele é utilizado para a gente avaliar os riscos de todas as coisas que são relacionadas a hidrocarbonetos de petróleo, que a gente não prevê em análises como as de BTEX, como as de pHs, como as próprias análises de SVOC ou de VOC, né? Então, a gente consegue abordar, de certa forma, todos os compostos que estão relacionados a hidrocarbonetos que causam risco. Não é que porque a gente não analisa que não causa risco, né? Pode ser que a gente esteja negligenciando outros compostos. Então, o TPH ele traz um pouco mais a avaliação desses compostos. E é até interessante a gente entender a representatividade do TPH numa avaliação. Por quê? O TPH... Vamos pensar em amostra de gasolina. Quando a gente fala em amostra de gasolina dela como produto, você vai ter basicamente 95% dela vai ser TPH e 5% vai ser os BTEX e alguns pHs que a gente avalia, né? E quando a gente fala de vapor da gasolina, isso aumenta mais ainda a representatividade do TPH, que chega a ser 98%, 99% são os TPHs e o 1%, 2% ali vai ser os BTEX, né? Então, essa é uma das principais importâncias aí da gente entender, dos pontos para a gente entender a relevância do TPH nas nossas análises, né? Uhum. Então, assim, né, quando a gente pega um composto como a gasolina, quando a gente faz uma análise só de BTEX, por exemplo, que é o que geralmente é praticado, a gente pega só uma porção dessa mistura. Exatamente. Sendo que, na verdade, a maior parte dela seria respondido por outra análise química que é a de TPH, na verdade. Exatamente. Uhum. Acredito eu que os BTEX, eles são um dos compostos que são conhecidos, né? Que causam risco e por eles terem alguma especificidade padrão, por exemplo, a carcinogenicidade, a gente dá uma visão mais importante, mais aguçada para isso. Mas não necessariamente a gente tem que avaliar só isso. Uhum. Né?
Sim. E falando em técnicas analíticas, né? O que a gente tem disponível para avaliação de TPH no ar do solo? Hoje a gente tem, basicamente, para ar do solo, a gente tem duas técnicas, que seria o TO15 e o TO17, para avaliação do ar do solo. Atualmente, para TPH, algo específico, para a gente poder avaliar risco, a gente só tem o TO15 modificado, que seria o APH. E para fazer técnicas de screening, para você ter TPHs totais, que já não vai dar para você fazer uma avaliação de risco, a gente tem o TO17, que pode ser feito por amostragem passiva ou amostragem ativa em tubos. Então a gente tem essas duas técnicas hoje disponíveis. Vamos falar um pouco mais específico sobre cada uma, então, né? O APH, o que é isso? Quando a gente usa, vantagens e desvantagens? Certo. O APH, ele é um TO15, basicamente ele é o TO15. Ele tem algumas especificidades do método, né? A gente tem, principalmente na interpretação do resultado, né? Quando você vai desenvolver esse tipo de análise, você precisa comprar um padrão específico, né? Que é a nossa, quando a gente fala padrão em analítica, é a nossa referência de concentrações, né? Então você tem que comprar um cara específico para aquilo e você vai ter uma interpretação toda diferente lá. O que vai resultar do APH, que seria o TO15, né? Você vai ter uma análise, um resultado que a gente chama de TPH fracionado, que você separa as frações. Um conceito muito importante. Frações, o que é frações? Frações significa o fracionamento. Nessas técnicas analíticas a gente fala de separar os alifáticos dos aromáticos, tá? Então o APH ele faz justamente isso. A gente consegue nessa análise separar o que tem no ar do solo, os alifáticos dos aromáticos, e você consegue fazer a avaliação de risco por faixas desses hidrocarbonetos, né? Leves, médios, pesados. Leves e médios, na verdade. Você tem uma restrição até... no próprio TO15 você tem uma restrição que você não consegue nem chegar perto dos hidrocarbonetos mais pesados. Você consegue chegar até uma faixa de alifáticos de C12 e de aromáticos até C10, se eu não me engano. E o motivo de não pegar essas faixas mais longas é a dificuldade do particionamento mesmo. O principal motivo, na verdade, nem é o particionamento. Primeiro, a técnica ela foi desenvolvida do TO15, ela foi desenvolvida para compostos voláteis, né? E o que eu acredito? A EPA não tem nada validado além dessas faixas, né, do APH. Ela tem até essas faixas e o que dá para entender é que você só consegue chegar até o naftaleno, que seria, sei lá, um C10, ou o C12 alifático, porque acima disso você pode talvez ter alguma condensação dos compostos menos voláteis dentro do recipiente. Isso te causaria um falso negativo, digamos assim. Entendi. Você teria resultados para baixo e, na verdade, você tem uma concentração maior. Além da dificuldade de você amostrar do particionamento, né? Então, eu já li em alguns guias que o próprio TO15 ele já não é tão eficiente para essas faixas, né? Para os hidrocarbonetos mais pesados ou para qualquer composto mais pesado. Entendi. Então, acredito que seja esse o motivo. Qual que é a solução disso? Hoje, validado o EPA, a gente não tem uma solução diferente. A gente pode inventar um monte de coisa para tentar, né? Mas aí ainda é invenção, é inovação que a gente não precisa descartar, né? Sim. Mas... e pensando em cenário de risco, também avaliar em conjunto com a matriz água, né? Tipo, a gente já tem CMA estabelecida, inclusive para faixa de TPH mais pesadas agora com a atualização das planilhas da CETESB, né? Então, de repente, considerando uma via de exposição completa, né? Pensando em CMA para fase dissolvida, pode ajudar, né, a completar o cenário para essas faixas mais pesadas. Sim. A gente se propõe a realizar as análises que são validadas, né? Não tem como eu falar, eu consigo chegar até lá longe, não consigo. É uma limitação analítica que a gente fala, né? E isso é uma coisa engraçada até. Por quê? Porque
não sei se você já notou, em alguns casos, a gente tem alguns compostos do RSL que não é possível atender os limites de quantificação para os limites de exposição. Por que isso acontece? Isso é uma coisa que eu aprendi lá no passado com um dos meus chefes aí de laboratório, que ele fala que onde nasce o limite de risco é diferente de onde nasce os limites das análises. E nem sempre eles vão convergir. Porque o risco toxicológico ele é feito de estudos de toxicologia. E a análise é a instrumentação que te permite chegar naqueles limites. Então, nem sempre é possível atender tudo. É basicamente, você desenvolve as coisas em paralelo e torce para elas, para que uma atenda a outra, né? Exatamente. E nem sempre acontece. É uma limitação analítica. Sim, entendi. Então, mas o limite de quantificação para esse composto ficaria muito alto, é isso? Por isso que você está dizendo isso? Na verdade, o limite toxicológico às vezes é muito baixo. Ah, sei. Você pega, sei lá, por exemplo, uma acroleína. A acroleína tem um limite lá embaixo. Sim. E é difícil atingir esses limites com a instrumentação que a gente tem hoje em dia. É possível? Mas aí você não torna viável os outros compostos, porque os outros compostos podem vir muito contaminados, então você não tem o balanço certo. Entendi. Isso para APH, né? Isso para tudo, na verdade. O APH, a gente relacionando ao APH, são as faixas. Existe uma limitação analítica, que são as faixas mais pesadas, né? Porque você não consegue garantir que aquela amostra vai ter aquelas faixas pesadas estável durante os 30 dias que o TO15 presume. Entendi. Então aí você pode ter um problema nisso. E assim, uma dúvida que eu sempre tive, na verdade, a gente chama de APH e não de TPH no ar do solo, por exemplo, só porque os recortes das faixas são menores, então não são os totais, certo? A gente o pega APH, todos. sim, é uma boa pergunta. O APH ele vem de Air Phase Hydrocarbons, que são os hidrocarbonetos que estão na fase gasosa, assim. E a gente chama de APH exatamente por ser os TPHs que estão disponíveis em ar. Entendi, beleza. E falando de amostragem passiva de vapores para TPH, a gente vê que isso é uma tendência, assim, né? De avaliar o TPH no ar do solo com amostragem passiva, principalmente em plano de investigação confirmatória para área com alguma incerteza, né, sobre a distribuição. Eu pergunto, sabe, porque a gente sabe que avaliar em ar ambiente é polêmico, né? E eu penso que talvez para amostragem passiva tenha riscos similares, assim, de falsos positivos, por motivos diferentes. Para ar ambiente? Não, falando de amostragem passiva mesmo, tenha riscos similares aos do ar ambiente, assim, de falsos positivos. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre isso. Bom, falando amostragem passiva para TPH, né? O que a gente tem hoje? A gente tem TPHs totais, porque não existe metodologia para análise de elementos sorventes, que seria algo similar ao TO17, que é a metodologia que a gente mais usa para sorventes, né? Então, a gente se restringe às análises de TPHs totais, né? Ela é um pouco mais extensa, ela vai alcançar ali um C16, até um pouco mais longe, porém, você não tem uma técnica não consagrada, validada, né, divulgada pela EPA, com o fracionamento. Poderia ser desenvolvido? Acredito que sim, mas ainda não tem. Mas então se resume a TPHs totais. É uma técnica bacana assim, para você utilizar para fazer avaliação de TPHs no ar do solo. Só que a gente tem que lembrar de alguns detalhes. Primeiro, as faixas menos voláteis, a gente vai ter menos no solo. Então, se você está fazendo uma avaliação de amostragem passiva e você está focando nas cadeias mais pesadas, acima de C12, por exemplo, você tem que ficar mais tempo amostrando, porque ela vai ser, digamos que, como tem menos vapor, ela vai ser menos eficiente, né? Então você tem que deixar mais tempo. E tem outro detalhe também da amostragem passiva para hidrocarbonetos de petróleo. Basicamente, os hidrocarbonetos, eles têm digamos que uma sensibilidade, uma taxa de degradação alta quando você vai chegando na superfície.
Então pode ser que esse vapor não consiga chegar no seu amostrador e você avaliar a sua contaminação, porque quando você usa uma amostragem passiva, basicamente você está buscando as fontes secundárias. Então você tem que ter isso em mente, que às vezes você tem uma zona que ele degrada rápido, principalmente onde tem oxigênio. Então imagina que eu tenho os hidrocarbonetos aqui, e eu tenho uma zona aeróbia longa aqui de, sei lá, de 5, 6 metros. Você vai ter uma degradação desses hidrocarbonetos pelo oxigênio rápida, e às vezes não chega nada aqui em cima. Isso já é discutido bastante em alguns guias de vapores, né? É uma coisa que tem que ser levada em consideração na amostragem passiva. Então, se você for fazer uma coleta de hidrocarbonetos de ar do solo e você está procurando fontes secundárias, a recomendação é você tentar buscar algo mais, não tão raso, mas instalar os seus amostradores mais em áreas mais fundas, assim, ou mais próximos da fonte que você está procurando, né? Essa é a ideia. Mas quando você diz assim que instalar mais fundo, você diz não ser assim logo abaixo do piso? Isso. Porque Mais profundo. os amostradores passivos, de forma geral, você instala logo abaixo do piso. Sim. Agora, quando você fala de hidrocarbonetos, é mais difícil. Porque ele tem essa taxa de degradação. Nossa, sim. Então, assim, tudo isso como eu sempre falo, assim, às vezes a gente não tem informação. Aí a gente vai lá e ataca com uma ferramenta. Mas, quando a gente tem alguma informação, a gente tem que tentar detalhar, assim, tem que tentar ser mais minucioso na nossa investigação. Se eu sei que a minha contaminação não está tão rasa, eu já tenho que começar a pensar nisso, né? Na degradação, às vezes em camadas que possam ser menos permeáveis. Sim. Então, todos os projetos eles têm que ser detalhados ao máximo possível para você ter uma efetividade, né? É porque geralmente esse tipo de ferramenta é inconfirmatória, a gente aí não tem uma caracterização tão, assim, né, tão precisa, né? Ainda mais isso é antes das sondagens da confirmatória. Sim. Mas você recomenda que seja instalado em zona de armazenamento? Como assim? Porque você disse agora que tinha que observar essas zonas de retenção e tal, né? E aí se a gente for instalar ele em profundidade, seria melhor se fosse numa zona de retenção? Sim, o mais próximo da onde você suspeita a fonte. Ah, tá. Entendi. Porque você pode ter essa degradação e essa degradação pode atrapalhar. Isso não é restrito aos passivos, isso é restrito a qualquer investigação de vapor. Na verdade, né? Porque é vapor, se não chega, não chega. E se você está pensando em fonte secundária e não em risco, né, de inalação, se você está pensando em fazer aquilo para achar fonte secundária, faz sentido, né? É algumas dúvidas que eu ainda tenho. Eu vou falar que o que eu já tenho observado, que o passivo para hidrocarbonetos ele tem uma sensibilidade muito maior do que o próprio TO15. Porque eu acho, aí é um achismo, né? Mas vamos falar que eu acredito. Acredito que ele tem uma menor influência da degradação do que o TO15, porque o TO15 é uma amostragem, digamos que pontual no tempo. Ou seja, você amostra o vapor que está ali. O passivo ele está aqui, né? E o vapor vai subindo, ele vai ficando armazenado. Ou seja, você, digamos que de certa forma, você torna ele indisponível para degradar. Então ele acaba sendo mais eficiente que o TO15, mas ele ainda está suscetível à degradação. Sim. Dá para entender? É meio complicado, mas eu já conversei com uns caras de fora, assim, eles seguem a mesma linha. Porque eles já viram isso também. Eles falam, cara, é um cara que trabalha só com hidrocarbonetos. Ele falou, eu já percebi isso também. E é legal, né? Curioso. Curioso. E uma dúvida meio operacional, assim, são dois amostradores, você vai analisar VOC e TPH. São dois vidros? Não, o VOC e TPH é um vidro só. Um negócio. Isso. Se você vai analisar pH, são duas análises, aí já são dois vidros. Entendi. São dois frascos, né? E aí todos ficam, mesmo duas resinas mesmo lá dentro? Isso aí. Entendi. É igualzinho. Basicamente é a mesma resina, só que você tem que ter dois amostradores porque são duas análises. Mas você acha que no caso de a gente pegar um amostrador de TPH e instalar ele em profundidade, prejudica a avaliação de VOC? Sim, né? Sim. Caramba. E aí?
Aí tem que se definir muito bem o que você espera da área, né? Sim, sim. Sei que às vezes, muitas vezes a gente não tem ideia, né? É. Mas, assim, o que eu reforço, né? Eu reforço bastante a ideia de trabalhar com várias linhas de evidência. Sim. É o que eu acho que é uma falha estrondosa do mercado, né? A gente achar que, essa ferramenta é melhor que essa, então eu só vou usar essa em todas as minhas investigações. Sim. Como se a gente tivesse uma receita mágica para tudo. E não funciona assim. Funciona que essa aqui falha, essa aqui também falha. Essa aqui dá muito certo em umas, essa aqui também dá muito certo em umas. Às vezes você trabalha com 2 ou 3 ferramentas diferentes e elas convergem. Às vezes não. Às vezes não. E o às vezes não é ruim? Porque às vezes aquilo lá está te dizendo outra coisa. Você tem que prestar atenção no que essa ferramenta não te diz. E aí você junta todas elas e junta suas conclusões. Sim. É que eu acho que às vezes a gente tende a começar um trabalho já com uma conclusão, assim, né? A gente já sabe o que está esperando para concluir, né? E aí a gente acha que a ferramenta que tem que trabalhar para chegar na nossa conclusão. E aí vem a frustração. Putz. Tipo, você... Tipo, um poço, por exemplo, ele sai pronto do escritório. Tipo, você vendeu ele com 15 metros. Não pode ter 16, ele tem que ter 15. Você entendeu? não pode mudar em campo, né? Então... Aí você tá lá em campo, você vê que a contaminação tá em 16. Você fala, pô, não posso vender mais um metrinho? Fazer uma pergunta fora do script. Se você achar que não tem nada a ver, você fala. Mas para avaliar flux chamber, vocês têm feito assim para TPH com flux chamber? Não tem feito muito flux chamber. Assim, posso falar que no ano assim, eu vi de 2 ou 3 projetos. Sério? E não foi para TPH. Não. Eu acho que foi principalmente para clorados. Será que vira assim? Dá certo? A flux chamber ela é legal, né? Ela tem a sua utilização, né? Mas eu acredito muito em amostragem de ar ambiente. Acredita? Principalmente quando a gente fala de clorados, né? De hidrocarboneto é mais difícil. Por quê? Porque a gente tem as nossas grandes contribuições externas. E isso complica, né? Talvez você avaliando um bom background, depois você avaliar a sua realidade ali dentro de uma casa, por exemplo, funcione bem o ar ambiente. A flux chamber ela é legal, mas ela acaba sendo pontual. Então, se você quiser fazer uma avaliação legal de flux chamber, você precisa ter vários espalhados. Sei lá, tem uma regrinha lá que eu não vou lembrar agora, mas por área você tem que usar tantas flux chambers. Legal. E ela foi desenvolvida muito mais para áreas que são permeáveis, ou seja, que não tem piso, né? Imagina, eu tenho um gramado ali, né, uma área que eu quero avaliar para ser um futuro empreendimento ou uma fábrica no futuro, aí você coloca lá, aí avalia. E, primordialmente, ela foi feita para avaliação de gases como metano, por exemplo, e não como os VOX. Entendi. Aí depois vieram algumas adaptações, funciona, né? Usam bastante na Itália isso. Na Europa usam muito mais que nos Estados Unidos, mas não é uma técnica largamente utilizada. Sim, sim. Eu pergunto porque, assim, eu entendo os complicadores para avaliar ar ambiente, sabe? Eu entendo, assim, que tem muita interferência possível, assim, não só de externo, como você falou, né, carro, tudo, mas até interno mesmo, né? Tipo, sim. A gente sabe que tem fábrica que tem bandeja de óleo. Muitas fábricas. Não, insolventes, né? Isso, exato. Para uma fábrica de tintas, o cara tem tolueno puro ali. Exato. E assim, como a gente pode avaliar ambiente, então, sem, assim, né, tipo, ter uma amostragem de ar ambiente representativa, assim. Porque deixar mostrador passivo no meio da fábrica para avaliar TPH é, assim, totalmente irreal, assim. Por isso que para TPH é bem mais complicado. Então, aí também para fazer a amostragem, assim, em um dia, sabe? Em um dia do ano inteiro, para você falar que não teve intrusão, sabe? Enfim, aí por isso que eu pensei em flux chamber para TPH também. Mas pelo que você está falando, não se usa muito. Nesse ponto, acho que o ar do solo ele acaba sendo mais eficiente para você poder fazer a avaliação. Né? Eu sei que pode parecer, às vezes, até... a gente vai usar um fator de atenuação para modelar, né, o ar no ar ambiente. Mas é o melhor que tem. É o que tem, né? Porque se você for avaliar em cima...
pode dar risco de uma coisa que não tem nada a ver com a E contaminação. pode não dar risco, porque você pegou, tipo, deu sorte naquele dia, assim. E Toda vez que eu tenho dados de ar ambiente, eu fico, meu. Mas eu já vi, assim, campanhas seguidas, com concentrações parecidas, campanhas semanais. Né? A gente tem, assim, para ar ambiente também teria como avaliar passivamente. Existe um método para refinarias, que eles avaliam o que eles chamam de fence line, né, que é os arredores ali de uma refinaria, que é o método 325. É uma avaliação passiva, não de hidrocarbonetos, mas dos BTECs. E ela dura 30 dias, então a sua representatividade ela vai lá longe, né? Ela é muito melhor. Mas ela está sujeita aos mesmos interferentes, né? Sempre, assim, né? Isso não tem como escapar. Os falsos negativos você consegue meio que manobrar nisso. Agora os positivos não. Os positivos é complicado. Complicado, né? Complicado. Então acho que isso, pelo que eu tô entendendo, então a sua recomendação é realmente avaliar no ar do solo e tentar, assim, né, por meio dos modelos matemáticos, né, analíticos que a gente tem, projetar para o ar ambiente e seguir com aquilo, né? Acredito que sim. É a melhor forma que a gente tem hoje, né? O risco de TPH é um negócio novo, né? Que a gente está aprendendo a lidar. Eu acho que ainda tem muito entendimento das limitações analíticas, da interpretação de laudo, do contato entre laboratórios e consultorias, que vai ser um negócio que tem que aproximar para a gente ter avaliações boas, para evitar falsos positivos e evitar falsos negativos. Então, assim, muita coisa para desenvolver. Sim. A conversa tá boa, acho que até passou um pouco do tempo, né? Mas é um assunto que eu me interesso muito, assim, acho que deu para aprender bastante coisa, tenho certeza que o pessoal vai gostar aí, mas brigadão pelo papo aí, acho que foi bem legal, valeu por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Esse foi o 7º episódio do podcast Café com GAC, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais. Caraca, foi top esse, hein? Foi numa só. 30 minutos, caralho. Foi mais longo. Eu falei. Porra, foi massa, cara. Nossa, aprendi bastante coisa. Não entendeu porra nenhuma. Depois explico em linguagem fácil. Achei da hora.